Olá, eu sou a Andresa Silveira, criadora do projeto Quebrando Padrões, e eu tô aqui hoje para contar para vocês como eu larguei o meu cargo público aí no Brasil para tentar a sorte aqui nos Estados Unidos e como eu fui muito bem sucedida. Se você quer saber o que foi fundamental para esse meu sucesso, fica ligado que já já eu te conto. Eu vou começar contando um pouco da minha origem. Eu nasci e fui criada numa cidade na região metropolitana do Rio de Janeiro, chamada Nova Iguaçu. Se você se lembra do BBB, né? Tinha a Fanny e ela sempre gritava: Uhul, Nova Iguaçu! Essa mesmo. E para melhorar, eu já não fui criada no centro de Nova Iguaçu. Fui criada num bairro que fica mais ou menos a 40 minutos do centro de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu já fica mais ou menos 1h30, 2 horas do centro do Rio de Janeiro. Então, eu morava no interior do interior. Então, como eu fui criada, né, num lugar muito pequeno, sem muitas opções, eu acabei não tendo acesso a muitas coisas e a muita informação também. Quando eu terminei meu segundo grau, já por volta de 19 anos, já terminei um pouco tarde, parei o segundo grau e voltei. Isso é história para outro vídeo. Mas como eu terminei o segundo grau um pouco tarde, eu estava naquele dilema do que fazer, né? Eu terminei o segundo grau em escola pública, então eu estava pensando, né, se eu ia continuar estudando ou se eu ia trabalhar. Minha vontade sempre foi fazer a faculdade, lógico, eu sempre sonhei em fazer faculdade, sempre gostei muito de estudar. E naquela época o Enem ainda estava sendo criado, se eu não me engano, eu acho que eu fiz o primeiro Enem. Então eu não tinha muitas opções e na minha cabeça era impossível que eu conseguisse fazer uma faculdade particular. E a faculdade pública, por eu morar muito longe, também ficaria muito difícil para me manter, já que eu não tinha condições de pagar, né, pela faculdade particular ou de pagar pela minha condução e alimentação se eu tivesse numa faculdade pública. Trabalhar também não era uma opção que eu queria, porque eu não queria ir trabalhar e ganhar muito pouco e não ter condições de estudar, porque era o meu objetivo. Então, assim que eu acabei o segundo grau, um dia eu estava voltando, né, da padaria, fui na padaria para minha mãe, passei em frente a uma banca de jornal e vi um jornal que falava de concurso público. E nesse jornal, né, que todo mundo provavelmente conhece, o jornal que fala só de concurso público, eles tinham lá listado alguns concursos e eu comecei a ler e imaginei que aquela era a opção certa para mim, né? Que aquela era a melhor opção porque eu poderia estudar e assim que eu conseguisse passar, eu teria um salário e a partir daí eu poderia fazer o que eu quisesse. Então, naquele momento eu decidi que eu ia fazer um concurso público. Então, você vê, eu me sentia, né, impossibilitada de fazer uma faculdade, mas estava fazendo uma coisa que era muito mais difícil, por mais que na época eu não tivesse ideia dessa dificuldade. Então, eu comecei a estudar para concurso público. Dos meus 19 aos meus 23, eu só estudei, não trabalhei, não fiz nada. Então, não tive, né, essa vida que a maioria dos jovens tem, de sair, de trabalhar aqui, trabalhar ali, conhecer gente. Eu estava praticamente dentro de casa estudando durante todo esse período e consegui. Passei para 2 concursos públicos, um concurso público estadual para o Ministério Público, e no qual eu trabalhei por volta de 6 meses, e também passei para um cargo público federal no TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que eu trabalhei por cerca de mais ou menos 3 anos e meio. Então você pode estar pensando, nossa, Andresa, que legal, você quis, você foi lá, você conseguiu. Eu imaginei que a partir daí minha vida fosse, né, ser maravilhosa, perfeita. Eu comecei a trabalhar, estava ganhando bem, comecei a fazer minha faculdade de Direito, já que eu estava trabalhando para um tribunal. E a única forma de você avançar, né, é fazendo um outro concurso para um nível mais alto. Então eu comecei a faculdade de Direito. E até aí tudo estava bem, tudo estava tranquilo. Então você agora avança para mais ou menos 2 anos e meio depois disso. Então avança para 2 anos e meio, eu estava com mais ou menos 25, 26 anos. Eu estava num relacionamento abusivo, que eu não tinha forças de sair, eu estava depressiva, eu tinha trancado a faculdade porque eu não me via mais fazendo aquilo, eu não me via, né, completando a faculdade de Direito e não sabia o que fazer com isso,
sabe? Não tinha uma perspectiva do que eu queria fazer naquele momento. Isso também era parte da minha depressão e do fato de que eu não tinha perspectiva, eu não conseguia ver uma forma de sair daquela situação. Por mais que eu tivesse condições de me bancar, ou condições de me sustentar sozinha, lógico que eu ganhava bem no meu trabalho, eu não tinha uma forma, né? Eu não tinha energia de sair e buscar alguma coisa diferente, né? Eu não tinha, eu estava presa nessa estrutura que eu tinha criado de viver, né, num trabalho que eu não gostava, uma faculdade que eu me cobrava para terminar, mas eu não queria terminar, e um relacionamento que eu não queria estar, mas eu também não tinha força de sair. Então eu estava meio que presa nessa estrutura e eu não via uma solução, por mais que as pessoas olhando de fora achassem que minha vida era perfeita. Eu morava num apartamento enorme, no centro de Nova Iguaçu, uma das melhores localizações de Nova Iguaçu. Eu tinha carro, eu tinha tudo que eu queria, né, materialmente falando, mas eu não tinha energia para fazer nada. Então, foi quando eu tive a grande ideia, ou a grande revelação. Foi quando eu comecei a procurar, a pesquisar, né? Como eu ficava muito em casa, acabei vendo, né, como a vida nos Estados Unidos era, comecei a descobrir um pouco como as pessoas viviam nos Estados Unidos. Comecei a me interessar. Como tudo na vida, eu sempre fui muito intensa. Em mais ou menos de 6 a 8 meses eu já estava viajando para os Estados Unidos. Então eu larguei tudo, né? Vendi tudo que eu tinha, juntamente na pessoa que estava comigo na época resolveu também fazer a mesma coisa. Então largou tudo, também vendeu tudo que tinha, a gente juntou tudo e fomos para os Estados Unidos para tentar a sorte. Então a gente foi como estudante, o que era um pouco mais caro, mas que, né, nos dava possibilidade de ter carteira de motorista, né, fazer as coisas um pouco mais fáceis, né, quando você chegasse aqui. Então eu vim, cheia de sonhos, e cheguei aqui com essa pessoa, a gente começou, eu comecei a estudar e trabalhar, lógico que aqui você não, não tem como só estudar, né? Então eu comecei a estudar e trabalhar, ele também. Depois de um determinado momento eu criei coragem, decidi me separar. Ele resolveu voltar para o Brasil, seguir a vida dele, e eu continuei aqui sozinha. É lógico que inicialmente, né, quando você vem como estudante, você não tem autorização para trabalhar. Então eu estava fazendo qualquer coisa que pintasse. Então eu trabalhei de garçonete em restaurantes, trabalhei de vendedora, limpando casas, várias coisas que você faz aqui, né, para você conseguir se manter. Nesse meio tempo, eu comecei outro relacionamento com outra pessoa daqui e foi essa pessoa que me ajudou a conseguir minha documentação. E a partir daí, eu comecei a achar que então as coisas iam agora melhorar. Agora não, agora eu tenho minha documentação, posso trabalhar para qualquer pessoa, em qualquer trabalho, né? E já estava na faculdade, né? Estava fazendo faculdade de TI, na época aqui também. Então eu estava numa carreira completamente diferente, que era de TI, e eu estava trabalhando. Meu primeiro trabalho foi num call center aqui, de atendimento ao consumidor. Então, eu trabalhava nesse call center para um resort aqui em Orlando. E estava na faculdade, trabalhando. Até que eu comecei a pensar que eu queria um trabalho na área de TI. Então, comecei a correr atrás de um trabalho na área de TI. Comecei a aplicar, a procurar diversas companhias, até que eu consegui um trabalho empresa de TI em Tampa. Foi quando eu me mudei para Tampa, mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, que é onde eu vivo hoje. E vim para cá, mas o meu trabalho aqui ainda seria como atendimento ao consumidor. Não seria ainda um trabalho técnico, né? Um trabalho realmente para TI. Seria uma companhia de TI, mas eu estaria ainda fazendo trabalho de atendimento ao consumidor. Mas continuei batalhando, né? Mudei minha faculdade para cá. Continuei estudando, continuei trabalhando até que, mais ou menos 1 ano e meio depois, eu consegui o meu tão sonhado trabalho na área de TI. Foi muito bom para mim conseguir aquele trabalho, eu me senti muito bem, me senti como, ok, eu consegui, finalmente eu fui bem sucedida, eu fiz. Só que isso só durou um tempo.
Como sempre, né? Eu comecei a perceber que eu estava seguindo um padrão meio que automático da minha cabeça. Eu estava colocando objetivos, alcançando esses objetivos, né, e aí colocando outros objetivos. O que não tem nada de errado nisso. Mas eu acabei percebendo que eu nunca me sentia bem e nunca me sentia feliz ou satisfeita. Cada hora que eu alcançava um objetivo, eu começava a focar no próximo. Eu sempre me sentia como se estivesse faltando alguma coisa. Foi quando eu comecei a olhar para dentro de mim, lógico, eu já estava, né, nesse momento fazendo terapia e tudo mais. Foi quando eu comecei a olhar para dentro de mim e comecei a perceber que existia um padrão, né, que eu precisava quebrar. Eu comecei a perceber que eu estava fazendo as coisas no piloto automático, como a maioria de nós fazemos. As pesquisas científicas falam que 95% do que a gente decide, do que a gente faz, é baseado nos nossos padrões inconscientes. Então, baseado nesse padrão inconsciente, eu não percebia, né, que eu estava só repetindo as mesmas coisas e isso estava me fazendo bem feliz. Eu não estava me sentindo satisfeita ou feliz da onde eu estava, mesmo eu estando numa situação que é bem confortável, porque eu tenho um trabalho técnico que eu gosto, que eu tenho até hoje, que é ainda meu trabalho principal. E eu gosto do que eu faço, me ajudou muito a ser quem eu sou, mas não é o que eu quero fazer pro resto da minha vida, não era o que me fazia feliz. Foi quando eu parei para pensar exatamente o que eu queria, o que me fazia sentir bem-sucedido. E foi nesse momento que eu percebi que eu nunca tinha olhado para o que me faria ser bem-sucedida. Foi nesse momento que eu percebi o quanto é fundamental, se você lembra que eu falei para você no começo que eu ia te dizer o que foi fundamental para o meu sucesso. O que foi fundamental para o meu sucesso foi entender o que é ser bem-sucedido para mim. A gente escuta das pessoas, a gente escuta da sociedade o que é ser bem-sucedido, que é ter um carro, ter uma casa, viajar. E eu já tinha feito tudo isso. Eu tenho carro, eu vivo bem, eu viajo, mas ao mesmo tempo estava faltando alguma coisa. E foi quando eu percebi que para que eu me sinta bem-sucedida, eu preciso de duas coisas. A primeira delas, dinheiro. Não que eu não tenha hoje, mas eu queria ter uma fonte de dinheiro que fosse, de certa forma, ilimitada, que eu pudesse ter o quanto eu quisesse ter. Uma fonte de dinheiro que não fosse limitada a um salário. Tá? Para explicar dessa forma, uma fonte de dinheiro que não fosse limitada a um salário. Uma coisa que eu pudesse trabalhar mais, ganhar mais, ou que eu pudesse colocar mais investimento e ganhar mais. Então, eu comecei a pensar em ter meu próprio negócio. Essa é a primeira coisa que era importante para mim. A segunda coisa era liberdade. Eu também não queria ter um negócio ou ter alguma coisa que fosse minha, mas que eu tivesse que ficar presa lá 20 horas por dia, todos os dias, sem direito de tirar férias, sem direito a descansar ou fazer o que eu quisesse fazer. Então, as duas coisas que eram importantes para mim eram dinheiro e liberdade. Então, tá, no momento que eu percebi que essas duas coisas eram as coisas mais importantes para mim, foi aí que eu fui buscar, né, formas de encontrar esses objetivos. Foi quando eu fui buscar maneiras de conseguir ganhar dinheiro tendo liberdade. E hoje, né, me sinto bem-sucedida. Hoje eu me sinto feliz e satisfeita com o que eu faço. Hoje eu continuo trabalhando, né, como consultora de pré-vendas para uma companhia de software aqui nos Estados Unidos, que já me levou para o mundo inteiro e eu viajo e dou palestras e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Hoje eu também tenho o meu projeto aqui nos Estados Unidos, que é o The Empire Mindset, que eu tenho um blog, também vou fazer um canal no YouTube e também tenho a minha empresa de marketing digital, The Empire Mindset, que também trabalha em conjunto com o meu blog e vai trabalhar em conjunto com o meu canal no YouTube para os Estados Unidos. E agora eu tô criando esse projeto aí no Brasil, chamado Quebrando Padrões. Então, isso foi fundamental para o meu sucesso. E se você, assim como eu, também quer, né, ter liberdade financeira, né, para poder realizar os seus objetivos e também ter liberdade para poder não ficar preso, trabalhar de casa, trabalhar pela internet, vou deixar um link aqui na descrição
para um curso grátis do Alex Vargas. O Alex Vargas é um dos maiores nomes aqui de marketing digital no Brasil. Foi com ele que eu aprendi como fazer marketing digital, foi com ele que eu aprendi a colocar as coisas em prática que eu estava aprendendo. Então, eu vou deixar um curso gratuito aqui dele para você dar uma olhadinha, ver se é uma coisa que você gosta, que você tem interesse. Se você quiser, deixa aí no comentário para mim quais são as coisas que te fazem sentir bem-sucedido. E eu vou ficar muito feliz de poder bater um papo com você. Se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta e a gente continua sempre quebrando padrões.